Bom, com certeza você aí do outro lado deve ser um colecionador de longa data, ou está começando sua coleção, ou está retomando a coleção. Bom, eu não sei a que pé está o seu colecionismo, mas com certeza você deve compartilhar algo desse sentido, assim, de estar montando sua estante, tá empilhando seus gibis, porque já não tem mais espaço e por aí vai. Mas aí eu já vou iniciar com uma pergunta. Você aí do outro lado, você compra o mesmo título em um formato diferente? Você tem essa loucurinha de colecionador? Se tiver, acho que então esse vídeo é para você. Se você não tiver, talvez você comece a ter esse hábito. Bom, eu sou o Yuri Mazetti e hoje, aqui no Página Tripla, eu resolvi fazer um vídeo de comparativo de edições de uma mesma história, só que com ideias diferentes de apresentação. Afinal de contas, a gente sabe que a mesma história pode vir em vários formatos, em vários estilos e por aí vai. Só que no fundo ela às vezes é a mesma história. Claro, a gente sabe que para quem é um leitor mais atento ou acompanhou essa fase, sabe que na época da Abril as leituras sofriam alterações para encaixe de cronologia e por aí vai. Então vocês tinham essas diferenças. E quando essa mesma história era produzida encadernado, aqui o pessoal colocava na cronologia certa, então personagens eram removidos, páginas eram cortadas, mas não é essa a questão. A questão é quando você vê um material que foi lançado em minissérie, em mensal, em aqueles capa-cartões com grampos, indo e se transformando num capa dura com extras, depois se transformando num ônibus, ou se transformando numa edição absoluta, ou quando ela precisa ser reapresentada para um outro público, né? Ela saiu de uma maneira independente, ou saiu de um formato de paginação que não era tão bom, um papel jornal, uma capa cartão com menos qualidade, e ela ganhou uma versão um pouco mais premium, assim, ou inverso, né? Saiu em capa dura e agora está saindo em capa cartão. O formato saga da Panini está fazendo muito isso. Então, hoje eu resolvi trazer esses dois momentos assim que eu acho que são super bacanas. O primeiro é o de reapresentação, que é um material que saiu de modo independente de primeira vez, é um quadrinho nacional de extrema qualidade, que é a trilogia Gatilho, né? Feita pelo Pedro Mauro nos desenhos e pelo Carlos Stefano no texto. Então saiu o primeiro volume Gatilho, depois o segundo volume Legado e o terceiro volume Redenção. Todos eles em capa cartão, né? É um formato grande, muito bacana, né? Todo em preto e branco, né? Com traço maravilhoso do Pedro Mauro, assim, com extras no final, alguns nós temos aqui, ó, falando sobre a formação da capa e por aí vai. E ele foi um material muito querido pelo público, né? Um western, né? A gente estava com pouco material de Velho Oeste aqui e a gente teve a oportunidade de ter em 3 volumes isso. Mas para quem é de evento, sabe muito bem o quanto essas edições, às vezes, elas são, principalmente quando fazem sucesso, elas acabam se tornando raras, difíceis de encontrar. Nem sempre quem é o artista independente consegue reimprimir na mesma velocidade da necessidade do material. Então, muitas vezes a gente chegava na Comic Con e a edição do Gatilho estava esgotada, só tinha o Legado, que era uma continuação, e vice-versa. Né? Então você não tinha como adquirir tudo, ou adquiria uma das 3 ou 2 das 3, sempre ficava com uma lacuna. E veio, depois de alguns anos, né, a última edição, que foi Redenção, foi lançada em 2018, 2019, tá até aqui na página, um belo sketch do Pedro Mauro, mas em 2019 e em 2021, se eu não estiver enganado, vou até pegar aqui, o Pipoca Nanquim resolveu trazer de volta esse material, 2021, que é a trilogia Gatilho. Então você tem essas 3 edições maravilhosas compiladas em uma única edição. Ela é até um pouquinho menor a edição capa dura do que as de capa cartão, mas está aqui. A gente tem 3 edições aqui. Aí você vai me perguntar, mas qual é o objetivo dessa edição? Para mim, ela, além de tudo, ela é para apresentar mais para mais pessoas, um público mais amplo vai conseguir conhecer esse material. Então,
Quem nunca conseguiu adquirir esse formato, por não ser de São Paulo, por não conseguir numa CCXP, ou quando foi não tinha edição, teve a oportunidade de adquirir esse item aqui maravilhoso. Não teve a oportunidade, na verdade, de adquirir esses itens maravilhosos. Então, Pipoca está aqui apresentando esse material novamente. Mas, Yuri, você tem essas 3 edições. Por que você comprou essa aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, mudando o formato, né? Ele passou a capa dura, tem a lombada arredondada. As histórias passam a ser a cores e não mais preto e branco. Pra ser sincero, eu ainda tenho dúvidas o que é melhor, as histórias em preto e branco ou coloridas, as cores do próprio Carlos Stefano, roteirista do material. Então, isso já é um atrativo para você ter a nova edição. Olha que beleza dessas cores assim mais frias. Bom, mas mesmo assim, é um material colorido, mas é a mesma história. Pode ter uma outra material que você tem aqui de diferença, uma página outra que o Pedro Mauro deu um ajuste de redesenho. Mas e aí? O que mais você pode falar que isso pode te atrair a adquirir a edição? Uma história inédita ao final. Então você tem aqui uma história não contada, chamada A Última Carta. Então, isso é um material não só de reapresentação, mas também para o fã de Pedro Mauro, de Carlos Stefano, ter um extra na sua coleção. Então, sim, eu tenho a mesma história em 2 formatos diferentes, só que com essas extras. Uma outra história que a gente podia indicar aqui, que tem vários formatos e nem sempre tem diferença de extras, é o Cavaleiro das Trevas, que é compilado os volumes 1 e 2. Cavaleiro das Trevas, eu tenho até a edição aqui atrás, eu tenho a edição que a capa é aquela capa azul do personagem, mas tem a capa prateada, a capa avermelhada, uma capa que é ele de frente sangrando, todas com o exato conteúdo uma para outra, só muda a capa. E tem pessoas que têm os mesmos formatos. Tem pessoas que têm o Cavaleiro das Trevas em preto e branco, tem pessoas que têm as edições da Abril, enfim, em suma, tem muitas edições assim. Esse já é um material realmente 100% de colecionador, que o cara quer a mesma história exatamente, ipsis literis, ela tem os mesmos textos, os mesmos materiais, só que só tem uma capa diferente, uma capa variante. Então esse vai além do que eu estava comentando da trilogia Gatilho, mas claro, Cavaleiro das Trevas saiu na versão da Eagle Moss, e tem gente que tem as 2 versões, porque é um VV, como foi a adaptação da Eagle Moss, é um colecionador de história, então existe as pessoas que colecionam aquela história. Aí compra em inglês, espanhol, mas eu acho bacana ver isso. E tem uma outra história que eu vou trazer aqui, dessas diferenças de informação, que é Batman Ano 1, publicado pela Panini. Eu tenho essa edição aqui em capa dura, com 148 páginas. Ela já era uma edição definitiva, digamos assim. Ela tem as cores já atualizadas, né? Que é do Rickmond Lewis, e ela já tinha extras na edição. Então você já tinha uma edição mais completinha, assim, em um formato até que bem acessível. Ela não era uma edição tão cara assim, você já tem todas as coloridas. E para ampliar isso, né, a Panini resolveu trazer em formato absolute, né, um formato que a Panini está usando bastante, tá até a caixa aqui dela, foi as 2 versões de colorização. Então você tem as cores antigas e as cores mais recentes da edição. Então você tem 2 encadernados com a exata história, mais um com as cores mais antigas. Você está vendo que até o tipo do papel é diferente. O tipo do papel, até você sente o cheirinho, que é engraçado. Mas tem um papel diferenciado para poder absorver as cores, né? E se você reparar, ó, esse é o papel com as cores antigas. Na mesma edição tem o papel que a gente costuma usar, que é o coucher. Você vê que tem uma diferença de brilho, de tonalidade, por aí vai. Então você tem aqui a curiosidade de você ter essas cores originais que não são digitais. E já aqui a gente tem com a colorização mais recente, mais moderna, né? Digamos assim, com um papel diferente, com um papel também sem
tanta porosidade, eu posso dizer assim. Então você vê que tem umas diferenças até nas tonalidades, em como a cor pega em cada personagem. Então, se você for parar para pensar, esse material aqui difere do gatilho, porque ele aqui não é para apresentar para um novo leitor, para pegar aquela pessoa que não pôde adquirir as edições mais simples, e sim para alimentar a biblioteca daquele colecionador que quer se aprofundar na história, que quer ter um material de comparativo, até mesmo para criadores de conteúdo, como a gente está fazendo aqui, mostrar essa diferenciação, essa inovação. Mas a minha curiosidade volta a ser: você tem na sua coleção o que tem a mesma pegada? Então, você tem a trilogia Gatilho do Pipoca e Nanquinha e a versão independente? Você tem mais de uma versão do Cavaleiro das Trevas? Você tem a edição do ano 1 Absolute e a edição em capa dura, ou as edições da Abril? Você tem a edição do Monstro do Pântano em capa cartão, papel jornal, ou a edição absoluta, ou ambas? Então, comenta aí, e o que você acha desse tipo de material? Se você acha válido esse material chegar assim pro leitor, uma versão idêntica, só que com ups, né, nela, um formato maior e tudo mais, que não é uma edição de apresentação, né, uma edição para complementar a coleção, ou se você gosta de ao contrário, aquelas edições super luxuosas que se transformam em edições de apresentação no formato saga ou algo assim, ou se para você, quanto mais melhor a sua história favorita. O que você acha aí? Quero ver nos comentários. Lembrando sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, comenta aí abaixo e ativa o sininho para você não perder nada aqui do Página Tripla, tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal. E lembrando sempre, nada melhor do que uma página tripla. Valeu, galera!